Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 10º curso de verão em Biologia Celular e do Desenvolvimento. Eu sou o Rafael, aluno de mestrado do departamento e sou orientado pela professora Dânia M. Hamasaki, do Laboratório de Retina e Vítreo. Eu vou conversar com vocês sobre uma técnica que é usada diariamente em nossos laboratórios, o Western blotting, e a sua importância na investigação científica. O Western blot é também conhecido como blotting protein ou imunoblotting, porque é uma técnica utilizada uma reação também de anticorpos. Essa técnica ela foi introduzida na década de 70, em especial no ano de 1979, pelo pesquisador Erwin Tobin. Esses pesquisadores conseguiram então padronizar uma técnica onde conseguíamos avaliar a expressão de proteínas. Dentro da proteômica, da análise de proteínas, a proteômica consiste na análise global em larga escala dos proteomas, que são o conjunto de proteínas e suas isoformas expressa em uma amostra biológica, seja em um organismo, um tecido, um biofluido ou em células específicas. Com essas técnicas de eletroforese bidimensional e espectrometria de massa, nós conseguimos identificar um perfil amplo dessas proteínas que são expressas. Depois que a gente identifica esse perfil de grande número de proteínas, nós podemos então validar os padrões de expressão, que é normalmente utilizado o Western blot para essa validação. Mas o que seria o Western blot? Nada mais é do que a transferência de macromoléculas como ácido nucleico ou proteína, que é o que a gente vai discutir, para um suporte membranoso de fase sólida. Eu trouxe um workflow dos principais passos para o desenvolvimento dessa técnica, que vai desde a preparação da amostra até a fase final, que é a detecção e quantificação dessas proteínas. Durante a preparação da amostra, nós podemos trabalhar com diferentes tipos, tanto células, que seriam células isoladas, no caso aqui eu trouxe são células de Miller nessa micrografia, e também utilizando tecidos. Para que a gente possa acessar essas proteínas, o que a gente faz é lisar essas células, a gente vai romper essas células. E são basicamente utilizando detergentes e inibidores de proteases e fosfatase para que a gente impeça a degradação dessas proteínas por essas proteases e enzimas. Dessa forma, a gente vai solubilizá-las para poder então quantificá-las. Nós quantificamos essas amostras pelo reagente de Bradford e também utilizando a espectrometria. O método de Bradford se baseia na mudança de cor através das interações hidrofóbicas e iônicas que estabilizam o complexo proteína e corante, da solução ácida, como eu mostro aqui, avermelhada, para uma solução mais azulada na presença de proteína. E essas amostras elas são quantificadas a partir então da espectrofotometria. Obviamente que essa técnica de dosagem de proteína, ela segue um protocolo longo que não será discutido nesses slides. Após a extração das proteínas e a sua dosagem, o que iremos fazer é separar as proteínas de uma amostra. E essa amostra geralmente é uma amostra rica em diferentes tipos de proteínas. A técnica mais utilizada, então, seria a eletroforese em gel de SDS poliacrilamida. A eletroforese em gel é uma técnica na qual moléculas carregadas, como as proteínas, serão separadas de acordo com as suas propriedades físicas e peso molecular à medida que passam por uma corrente elétrica. A técnica de SDS-SPAGE
é largamente utilizada, pois é capaz de separar todos os tipos de proteínas, mesmo aqueles que normalmente são insolúveis em água, como, por exemplo, proteínas de membrana. Além disso, como as proteínas são separadas por tamanho, é possível estimar o peso molecular e a composição das subunidades da proteína. O que podemos observar nessa imagem retirada do Albert da quinta edição é que essas proteínas, quando elas estão em contato com o detergente, as ligações de sulfeto são quebradas entre as subunidades e também na sua conformação essas ligações são quebradas, fazendo com que essas amostras em aquecimento com SDS e metabercaptanol possam então ser carregadas negativamente e elas têm uma linearidade na sua conformação depois de perderem as suas ligações de sulfeto. Assim, essas amostras podem ser aplicadas em eletroforese em gel de poliacrilamida. Normalmente, essa técnica de corrida de proteínas, entre aspas, ela demora de 3 a 4 horas, dependendo da voltagem que é aplicada. Após a aplicação de eletroforese, podemos transferir as proteínas do gel para uma membrana sólida. É utilizado dois tipos de membrana: a membrana de nitrocelulose, que tem um menor custo, e a membrana de PVDF, que apresenta maior sensibilidade, ligação e retenção de proteína, porém apresenta maior custo. Nesse processo de transferência de proteína, há uma variedade de métodos usados, que pode ser por difusão, transferência por capilaridade, transferência a vácuo. Porém, a mais comumente usado é a eletroeluição ou eletroblot, devido à sua velocidade e eficácia de transferência. O processo envolve o uso de almofadas porosas, papel filtro para facilitar a transferência. Quando o campo elétrico é aplicado, as proteínas se movem para fora do gel de poliacrilamida e vão para a superfície da membrana, onde as proteínas se ligam firmemente devido à sua adesão que é provida pela porosidade dessa membrana. O resultado é uma membrana com padrão de proteína igual ao que estava originalmente no gel de poliacrilamida. A eficiência da transferência depende de fatores como a composição do gel, o contato completo do gel com a membrana, a posição dos eletrodos, o tempo de transferência, o tamanho e a composição das proteínas, a intensidade do campo e se há algum detergente e álcool no tampão. Após esse passo, podemos então fazer uma coloração das membranas de nitrocelulose com corante Ponceau, a fim de avaliar se as proteínas foram transferidas do gel para a membrana. Além de tudo, podemos ter uma visão geral se as proteínas elas foram carregadas igualmente nos poços observados. Além de tudo, podemos identificar se houve bolhas nas amostras. Após o bloqueio, será lavadas as membranas 3 vezes a cada 5 minutos. As lavagens seguirá utilizando o TTBS mais o Twin 20 a 0,3%. Após as lavagens, iremos adicionar o anticorpo primário, ou seja, aquele que se ligará especificamente ao antígeno presente na membrana. A diluição do anticorpo varia muito de acordo com a especificidade do anticorpo. Além de tudo, a sua diluição pode ser variante de acordo com o tipo de proteína identificada. O tempo de incubação do anticorpo pode ser de 1 hora a 16 horas, ou seja, overnight, em uma temperatura de 4 graus Celsius.
O anticorpo secundário, ele é conjugado com uma enzima. Pode ser definido como moléculas de antígenos ou anticorpos ligados covalentemente à enzima, de modo a conservar as duas funções das moléculas conjugadas, a atividade enzimática da enzima e a antigenicidade do antígeno ou especificidade da imunoglobulina. Esse anticorpo é um anti-IgG, ou seja, um anticorpo que reconhece um anticorpo. Por exemplo, se for utilizar anticorpo primário antiproteína de interesse produzido em camundongo, será utilizado um anticorpo secundário anti-IgG de camundongo, que reconhecerá qualquer anticorpo produzido em camundongo. Esse anticorpo secundário possui alguma modificação que permitirá a visualização da proteína de interesse. Geralmente, essas proteínas são conjugadas com uma peroxidase ou uma fosfatase alcalina. No momento da revelação da membrana, adiciona-se um substrato dessa enzima. Nos locais onde essa enzima está presente, apenas nos locais onde tem o anticorpo primário, ou seja, na proteína específica, ocorrerá a reação e a formação do produto dessa reação. É utilizado um filme que aparecerá a marcação nas regiões em que ocorreu essa reação, permitindo localizar a proteína de interesse. No entanto, novas tecnologias possibilitam, então, fazer uma fotodocumentação da detecção dessa proteína, que posteriormente pode ser quantificada por um software. Nesse caso, utilizamos o software ImageJ. Outros anticorpos associados a um fluoróforo, por exemplo, que será posteriormente excitado com o laser de comprimento de onda específico para esse fluoróforo. Então, as regiões onde o anticorpo se ligou será evidenciado. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como essa técnica pode ser utilizada nas pesquisas. Então, vou mostrar a modulação da característica da célula de Miller sobre a influência de um fator de crescimento, que é o TGF-beta, fator de crescimento transformante beta 1. A célula de Miller ela expressa naturalmente glutamina sintetase, que é uma enzima que converte glutamina em glutamato. Dessa forma, foi observado que o TGF-beta1, esse fator de crescimento transformante beta, conforme o tempo, ela faz com que a célula de Miller perda sua característica. Por exemplo, em 0 horas, a célula de Miller expressa uma quantidade de glutamina sintetase. Com o tratamento com TGF-beta, ao longo do tempo, a glutamina sintetase ela vai se reduzindo, principalmente aqui em 24 e 48 horas. Contudo, em 72 horas, já mostra que essa expressão entra em senescência. Ela entra em um platô, onde ela volta a expressar glutamina sintetase. Um outro exemplo seria a confirmação de um silenciamento de um alvo específico. Nesse caso, houve o silenciamento do fator de transcrição Snail. Esse silenciamento foi proposto através de RNA de interferência. Foi utilizado duas moléculas parecidas, a fim de promover o silenciamento desse fator de transcrição. Então, o primeiro RNA de interferência, ele bloqueou, né, a expressão aqui da proteína Snail, já que a intenção é bloquear esse fator de transcrição. Da mesma forma acontece com essa segunda molécula de RNA de interferência. Portanto, mesmo sob a influência de um ativador desse fator de transcrição, houve então um silenciamento, então confirmando que de fato essa molécula de interferência, né, de RNA de interferência, pode atenuar a expressão do fator de transcrição. Exemplo interessante da utilização do Western blot é na utilização dele para confirmar o nocaute de proteínas ou de genes específicos. Nesse trabalho, utilizando o CRISPR-Cas9, puderam observar que, por Western blot,
Essa modulação que acontece através da deleção da leucina de retina neural faz com que as proteínas relacionadas aos genes dos cones e dos bastonetes, elas podem ser então moduladas. Por exemplo, esses genes aqui responsáveis pelos cones, diferenciação de cone, elas diminuem quando a deleção acontece, principalmente do NR2E3. Da mesma forma, acontece com as proteínas relacionado aos genes cones, principalmente aumentando essas proteínas. Nesse contexto, é observado que a leucina de retina neural tem um papel importante no desenvolvimento dos fotorreceptores, tanto dos cones quanto dos bastonetes. Essa técnica, então, de Western blot possibilita analisar proteínas específicas de determinadas vias, facilitando o entendimento da modulação a partir de um nocaute de um gene ou de uma proteína específica. Pessoal, obrigado pela atenção e um ótimo curso para vocês.